Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Está no ar o site que você esperava. Obras espíritas ao seu alcance. Acesse agora amigoespírita.com. Centenas de títulos de diversos autores à sua disposição. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Com grande alegria que nós estamos aqui. Nós vamos iniciar, então, a nossa live com a nossa querida Flávia. Primeiro, nós vamos fazer a nossa apresentação. Nós somos um centro espírita que é virtual, somente virtual. E nós somos, na verdade, nós somos um grupo de pessoas que nos reunimos em diversas ocasiões no Movimento Espírita de Juiz de Fora, e com a pandemia a gente viu, assim, nós nos vimos tolhidos, né, do grupo de estudos, dos encontros, então a gente resolveu dar prosseguimento a algumas ideias que já estavam no ar, que era o cvde.org, e a partir do cvde.org a gente criou um novo formato, que é um formato mais de vídeo, mas o formato mais atual. E dentro desse projeto, a gente criou o projeto de inclusão, que foi inspirado pela nossa querida Milene, né, que tem uma atuação muito forte nessa parte. E aí a gente foi convidando algumas pessoas, nós fomos convidando, fizemos algumas reuniões, colocamos algumas coisas para... algumas ideias em prática, né? Mas a gente tem visto, a gente tem realmente trabalhado e enfrentado diversas dificuldades no que se refere à questão da inclusão, né? Como é que a gente pode entender essa questão da inclusão dos centros espíritas, né? Uma inclusão que é ampla, né? E a gente ainda não discute sobre ela, né? A gente ainda não coloca ela em prática, embora, né, Jesus já venha falando sobre isso há pelo menos 2 milênios, né? Então, dentro desse projeto que a gente estava trabalhando, a gente viu algumas lives, que foi uma das lives encaminhadas pela Cláudia, ela é de Volta Redonda, também está na nossa equipe, e nessa live eu encontrei a Flávia Albanha, que ela estava fazendo uma explicação sobre a lei de inclusão, né, que estava sendo modificada num decreto recente que teve. E aí, uma das questões, né, que me empolgou, que me trouxe com uma certa urgência, foi justamente como é que os centros espíritas vão ficar nessa questão toda, né, de inclusão. Será que a gente está fazendo nosso trabalho de forma correta, né? É um direito deles e é um dever nosso fazer isso, né? Porque quantos centros espíritas que a gente conhece desculpe, são acessíveis, né? Então, eu já estou dando a introdução toda. Meu nome é Lígia, eu tenho cabelo curto, preto, eu uso óculos, sou pele branca, eu estou usando uma camiseta azul, e estou usando brincos e um colar. Agora nós vamos passar para a Luciane. Luciane, por favor, se represente. Meu nome é Luciane Fontes, tenho pele clara, cabelo preto com a franja vermelha, e estou também com um colar, uma blusa de alcinha. Milene? Bem, meu nome é Milene, eu sou uma mulher de cabelo curto, cacheado, negra,
E é com muita alegria, né, que eu estou nesse momento aqui para receber a Flávia, para falar desse tema de inclusão que nos é muito caro, né? A doutrina espírita, enquanto princípio, ela já trabalha com a questão da reforma íntima, com progresso moral, com princípios do acolhimento, mas aí hoje é uma oportunidade que a gente tem de perceber, de pensar, né, de que modo esses princípios também estão sendo praticados, né, no nosso espaço físico, nas nossas ações, na nossa comunicação. Então, é com muita alegria, né, que a gente recebe a Flávia para conversar um pouquinho sobre essa temática conosco. Raíssa, pode se apresentar, por favor? Quer que eu te apresente, Raíssa? Você interpreta? Tudo bem? A Raíssa é uma jovem de pele clara, cabelos parece com mecha, loiras. Eu não sei qual é o sinal dela. É o sinal, não, cabelo ondulado, parece que é isso. E ela está vestindo uma blusa preta com fundo verde. Isso. Flávia, pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite para todos, todas e todes. Meu nome é Flávia, eu sou uma mulher de pele morena clara, estou aparecendo no vídeo do busto para cima, estou usando uma blusa estampada de fundo cinza e algumas flores de cor branca e preta, uso um óculos azul, de cor azul redondo, estou usando um batom cor-de-rosa claro, tenho cabelos castanhos ondulados, mas nesse momento os meus cabelos estão presos num coque. Estou usando também um microfone, né? E um cordão com a letra F. Muito bem. Então, nós vamos iniciar com a Flávia. Flávia, pode começar, né? Sim. E a gente vai ter 30 minutos com a Flávia agora, depois a gente abre para perguntas, ok? Ótimo. Pessoal, eu vou, como aqui eu acho que é um ambiente mais acolhedor, né, um centro espírita, então eu não vou adotar aquela postura formal de palestra e tal, eu estou encarando assim como um grande bate-papo, uma conversa, né, uma coisa mais informal, que a gente fique mais à vontade, quem quiser perguntar no final, fazer alguma intervenção, tá bom? Eu sou Flávia Albaine, eu sou carioca, nasci na cidade do Rio de Janeiro, e em 2016, né, esse ano completou 4 anos, em outubro desse ano, eu passei no concurso público, então atualmente eu sou defensora pública e vim aqui para o norte do Brasil. Então atualmente eu trabalho em Rondônia, no norte do Brasil, na divisa com o estado do Mato Grosso. O município pertence ao estado de Rondônia, mas está na divisa com o estado do Mato Grosso. E aqui eu, já há 4 anos que eu sou defensora pública, 4 anos e pouquinho, e aqui eu fundei um projeto de inclusão social da pessoa com deficiência, por motivos pessoais, tá? O meu pai, ele é pessoa com deficiência, ele se tornou pessoa com deficiência quando eu tinha 10 anos de idade, então é uma aprovação, né, já que a gente está aqui no ambiente espírita, eu também sou espírita já há bastante tempo, desde ali dos meus 14, 13 anos, então tem sido uma aprovação muito grande para mim, para minha família, e isso me machucou muito, né, lidar com essa questão, essa situação do meu pai. Então, eu tentei transformar através desse projeto e desse trabalho em prol da pessoa com deficiência, estou tentando transformar a minha dor numa forma de ajudar o próximo. Às vezes ainda dou umas recaídas, ainda tenho os meus momentos de tristeza, de depressão por conta disso tudo, mas entre caídas e levantando, e caindo de novo e levantando, a gente vai tentando fazer o melhor. Então, daí vem esse meu projeto, né, só me apresentando aqui, esse meu projeto, esse meu trabalho em prol da pessoa com deficiência. E eu convido vocês para seguirem o projeto, tá? Ele está no Instagram, ele está no YouTube também. Lá no YouTube eu tenho promovido debates importantes sobre o universo da deficiência.
No YouTube vocês vão encontrar Juntos pela Inclusão Social, tudo junto, tá? Aí tem o meu nome, Flávia Albaine. Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albaine. No Instagram, ele está como @Juntos pela Inclusão Social. O logo dele é branco e verde, então não tem muito mistério para achar. O que acontece? Eu vou tentar também aqui na minha fala, como eu falei, não quero uma coisa muito formal, né? Eu quero um bate-papo mais aconchegante. Vou tentar também não usar uma linguagem muito jurídica, assim, muito carregada no juridiquês, digamos assim, né? Para que fique mais fácil o entendimento para todo mundo, inclusive para quem não é da área jurídica. Eu estou aqui hoje para falar sobre essa questão da acessibilidade nos centros espíritas. Bom, antes de falar sobre acessibilidade no centro espírita propriamente dito, eu acho importante a gente entender em que contexto nossa sociedade está inserida em relação à acessibilidade hoje em dia, tá? Novembro de 2020. Atualmente, a nossa lei, a principal lei que rege os direitos das pessoas com deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é de 2015, entrou em vigor em 2016. Há outras leis também, mas essa é o carro-chefe, digamos assim, é a principal lei. Ela traz seus artigos, assim como também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada pelo Brasil. Esses dois documentos que são muito importantes quando a gente vai tratar de pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, eles trazem o que a gente chama de modelo social de deficiência. O que é isso? Esse modelo, ele não considera, quando ele vai avaliar se existe ou não deficiência em determinado caso concreto, ele não analisa apenas a pessoa isoladamente, né? Se aquela pessoa tem alguma limitação no seu corpo, alguma limitação mental, enfim, alguma limitação sensorial, ele não analisa apenas isso, ele analisa isso conjugado com o meio onde a pessoa está inserida. Se aquele meio onde a pessoa está inserida, ele possui ou não barreiras, tá? E se essas barreiras vão dificultar ou impossibilitar que essas pessoas, em que pese a existência de alguma limitação corporal, que elas exerçam os seus deveres e os seus direitos em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, o modelo social ele vai analisar esses dois fatores, ele vai conjugar esses dois fatores, a pessoa individualmente considerada, mais as barreiras, a existência ou não de barreiras da sociedade onde ela está inserida. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão: se, em que pese a pessoa ter uma limitação corporal, se ela estiver inserida numa sociedade sem barreiras, inclusiva, que possibilite a essa pessoa usufruir dos seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais, não há que se falar em deficiência. Porém, se a limitação corporal e a pessoa estiver inserida numa sociedade exclusiva, cheia de barreiras, que atrapalhe ou que impeça essa pessoa de exercer os seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais, então aí haverá deficiência. Então, esse modelo, tá? Ele não está imune a críticas, mas aqui eu não vou entrar nas críticas ao modelo social de deficiência, porque fugiria um pouco do nosso propósito. Mas esse modelo, o que ele traz de muito importante é que ele chama a sociedade enquanto protagonista na inclusão da pessoa com deficiência. Então, a sociedade, ela deixa de ser uma mera espectadora, né? Esperando que a pessoa com deficiência se normalize ou que se reabilite para poder chegar aos padrões ditos como normais aqui, entre muitas aspas. Pelo contrário, ela chama a sociedade para a sociedade fazer o dever de casa, que é eliminar barreiras. Então, a sociedade ela se torna protagonista nesse modelo, uma vez que ela passa a ter o dever de eliminar essas barreiras, tá? E permitir que todos os seus cidadãos, independentemente das suas condições corporais, exerçam seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais. E o que isso tem a ver com a acessibilidade no centro espírita? Tem tudo a ver, porque o centro espírita faz parte da sociedade, né? O centro espírita, a escola, a academia,
o ambiente laboral, o ambiente de trabalho, as instituições públicas, as instituições privadas, o comércio. Todas essas instituições públicas e privadas, elas fazem parte da sociedade, elas são atores sociais. Centro espírita também, as instituições religiosas também. Então, uma vez que o centro espírita ele é um ator social, ele faz parte da sociedade, obviamente que diante desse modelo social, ele também tem o dever de eliminar barreiras. O centro espírita, enquanto instituição, e as pessoas que compõem o centro espírita, as pessoas físicas que frequentam, que fazem parte do centro espírita. Então, o centro espírita ele faz parte de uma sociedade onde ele é chamado a ter essa responsabilidade de eliminar barreiras, assim como outras instituições sociais que eu mencionei agora, a escola, a academia, as instituições públicas, enfim. Então, já começo dizendo que é dever, sim, tá, do centro espírita tornar o ambiente mais acessível possível e eliminar barreiras. Quando a gente fala de barreiras, né, as pessoas pensam muito o conceito de barreiras ligado às barreiras arquitetônicas, barreiras físicas mesmo, né, que impossibilitem o acesso a determinado lugar, que dificultem o transporte de uma pessoa com deficiência. Barreira é isso também, mas barreira não é só isso. Barreira vai muito além disso. O conceito de acessibilidade ele é bastante amplo. Né? O artigo 3º, agora não me lembro se é o artigo 3º ou o artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, deixa eu só conferir aqui se é o 3º ou 4º. É o artigo 3º. O artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi essa lei que eu mencionei no início da minha fala, ele traz o conceito de barreira. E ele traz uma lista dos vários tipos de barreira, uma lista exemplificativa. Significa o quê? Que além daqueles tipos de barreira que a lei traz, também pode haver outros tipos de barreira, né? Então, só para vocês terem uma noção, o que a lei traz, né? As espécies de barreira que a lei traz, e são exatamente essas barreiras que o Centro Espírita e as outras instituições sociais têm o dever de eliminar diante aí do modelo social de deficiência. Então, para vocês terem uma noção de quais são os tipos de barreira que a lei traz. Barreiras urbanísticas, que são aquelas existentes nos espaços públicos e privados, abertos ao público, de uso coletivo. Né? Vamos pensar que no Centro Espírita, por exemplo, lugar para assistir uma palestra, seria uma barreira urbanística presente num espaço privado, onde uma pessoa com deficiência não consiga acessar um auditório que tem uma escada, não tem um elevador, né, não tem uma rampa para ela poder acessar o auditório para assistir uma palestra pública, por exemplo. Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Também nesse mesmo sentido, a arquitetura não é acessível. Então, o Centro Espírita aqui também não possibilita a acessibilidade das pessoas com deficiência ao local para poder frequentar as atividades ofertadas pelo Centro Espírita. Né? Barreiras nos transportes, são aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte. Barreiras na comunicação e na informação. Ou seja, quando a pessoa que vai se comunicar, ela apresenta algum tipo de comportamento, ela apresenta algum entrave, né, e impossibilita que as pessoas com deficiência recebam aquela mensagem também. Por exemplo, aqui a gente está com uma tradutora de Libras, que é uma forma de eliminação dessa barreira na comunicação. Por quê? Porque as pessoas que não podem nos ouvir, que tem algum tipo de deficiência auditiva, elas vão ter acesso ao nosso conteúdo, ao que a gente está falando aqui, pelo trabalho da intérprete de Libras. Então, barreira na comunicação, por exemplo, vamos pensar em termos de palestra pública, né? O ideal era que os centros espíritas, ao ofertarem palestra pública e outras atividades, ofertassem sempre também o trabalho ali do intérprete de Libras, né? O que nós fizemos aqui também da audiodescrição, que cada uma de nós se descreveu para dizer como é que nós somos fisicamente, isso que também é uma forma de inclusão da pessoa com deficiência visual, que não pode nos ver, essa pessoa fica sabendo como nós somos, tá? Então, assim, são algumas barreiras no transporte, barreira na comunicação, na informação, barreiras tecnológicas, aquelas que impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.
Hoje em dia, né, com esse contexto de pandemia, a gente está desenvolvendo e investindo muito na tecnologia virtual. Será que essas tecnologias, esses aplicativos, essas lives, elas estão realmente acessíveis para todas as pessoas com deficiência? E a que eu acho mais importante, barreiras atitudinais. Para mim, é a barreira mais grave, porque eu acho que todas as outras são consequência dessa. Barreira atitudinal é qualquer atitude ou comportamento que impeça ou prejudique a participação social da pessoa com deficiência em condições de igualdade e oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, a barreira atitudinal ela é proveniente do comportamento humano. Né? Até a gente que acredita, a gente que acredita em reencarnação, acredita no nosso livre-arbítrio, na responsabilidade nas nossas escolhas, então é muito importante que a gente esteja atenta para as nossas barreiras atitudinais. Como é que a gente tem se comportado no nosso dia a dia em relação à inclusão social. Estou falando aqui da inclusão da pessoa com deficiência, mas não é só a pessoa com deficiência, é em relação a todo mundo, né? Aos grupos vulneráveis, às minorias, né? A população negra, a população LGBTIQI+, né? Aos indígenas, enfim, e a população de rua e tantos outros grupos. Será que a gente ainda traz dentro de nós os nossos preconceitos, né? Será que a gente ainda traz racismo velado, homofobia velada, capacitismo velado? Ou será que realmente a gente inclui, aceita, aceita conviver com o diferente, está preparado para a inclusão? Então, é uma reflexão aqui de todos nós, estou me incluindo nisso também, tá? Porque todos nós estamos em evolução, num processo de reconstrução de valores e de mudanças de comportamento. Então, eu chamo muita atenção para essa questão da barreira atitudinal, que é aquela proveniente do comportamento humano. E eu acho que todas as outras barreiras são consequência dessa barreira atitudinal. Porque quando o ser humano ele mudar o comportamento, acredito que a mudança das demais barreiras, a superação das demais barreiras as superações serão consequências da superação da barreira atitudinal, tá? Agora, por outro lado também, gente, eu coloquei aqui para vocês até agora o dever, né, que o Centro Espírita tem de promover a acessibilidade, de promover as adaptações razoáveis, tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é toda e qualquer tecnologia utilizada na inclusão social da pessoa com deficiência, desde as mais simples, por exemplo, como o uso de uma bengala, até tecnologias mais avançadas, como o uso de computadores, enfim. O Centro Espírita ele está inserido na sociedade, então ele tem essa obrigação. Mas eu procuro também ser muito ponderada. Eu não gosto de extremismo, né? Eu sempre procuro ponderar, ver os dois lados da situação. E, veja bem, fazendo aqui um contraponto ao que eu disse até agora, tá? Sobre a superação de barreiras e a necessidade de acessibilidade. A acessibilidade, ela não é um favor que a sociedade faz para a pessoa com deficiência, ela é uma obrigação. Isso está na lei, é um dever legal. Mas também entendo que há acessibilidades que são muito caras, né? Eu trabalho com o meu projeto de inclusão social, eu ainda não consegui colocar os meus vídeos 100% acessíveis. Que seria qual seria o vídeo 100% acessível? Com tradutor de Libras, com legendas e com audiodescrição simultânea. Por quê? Por conta do alto custo dessas tecnologias. Né? Às vezes, a acessibilidade que eu tenho conseguido implementar tem sido também aí com a ajuda de algumas parcerias, porque as pessoas sabem que é um projeto social, então às vezes me fazem um preço bem abaixo do preço da tabela, me cobram um valor bem abaixo, para eu poder conseguir colocar acessibilidade nas atividades do meu projeto. Mas eu também enfrento essa dificuldade, assim como já conversei até com pessoas com deficiência, que estão aí na internet publicando conteúdo, são digital influencers da inclusão, e que também já me falaram que enfrentam essa dificuldade, às vezes, de colocar acessibilidade por conta do alto custo. Então, a gente também tem que ponderar e trazer o conceito de adaptação razoável. Né? É um dever, nós precisamos eliminar barreiras, não é favor, mas nós precisamos também entender o alto custo de alguns instrumentos de acessibilidade
que às vezes na prática, sendo bem franca, né, não estou aqui romantizando nada, inviabilizam. Não é todo mundo que tem condições de pagar, às vezes, para colocar para implementar acessibilidade na sua atividade. Vamos pensar aqui, por exemplo, um pequeno comerciante, uma padaria, né, uma padaria pequeno comerciante. Ele tem condições financeiras de colocar rampa, piso tátil e tudo mais necessário para tornar o ambiente dele totalmente acessível? Muitas vezes não tem, gente. Então, assim, eu gosto de, como eu falei, não gosto de extremismo, eu gosto de ponderar. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Porque é um dever, né? As pessoas com deficiência, elas têm esse direito de ter acesso aos lugares, de ter acesso a todas as atividades, mas, por outro lado, às vezes, o alto custo das tecnologias assistivas, da acessibilidade, elas impedem que as pessoas consigam colocar a acessibilidade nas suas atividades. Eu dei um exemplo aqui de uma padaria pequena, um pequeno comerciante que às vezes não consegue colocar o piso tátil, não consegue colocar a rampa. Isso também se aplica no centro espírita. Como é que fica o centro espírita, às vezes, que muitas vezes vive de doações, né, das pessoas que frequentam? Como é que fica a questão financeira do centro espírita para colocar também, para transformar o seu ambiente num ambiente totalmente acessível? Com rampa, com elevador, com piso tátil e com intérprete de Libras em todas as palestras, enfim, com todos os instrumentos de acessibilidade necessários para que o ambiente seja totalmente acessível. Então, financeiramente, né, é um dever do centro espírita, mas financeiramente entendo que muitos não têm condições de arcar. Eu mesmo falei aqui agora que ainda não consegui, ainda estou na luta aí, procurando parcerias, vendo como é que eu posso fazer para colocar acessibilidade nas atividades do meu projeto. Ainda não consegui tornar 100% acessível, mas estou na luta, estou procurando. Então, acredito também que os centros espíritas enfrentem esse tipo de situação, assim como os demais atores sociais. Tem a obrigação de fornecer acessibilidade, né? Não é favor, é obrigação. É um ator social que, pelo modelo social de deficiência, é chamado a ter responsabilidade, mas muitas vezes esbarra na questão financeira. E aí, como resolver isso? Não sei. Também estou compartilhando aqui com vocês esse problema que eu enfrento com o meu projeto, que eu já vi outras pessoas também enfrentarem, e eu acredito que a maneira mais correta seja tornar essas tecnologias assistivas mais baratas, né, para que a sociedade tenha condições de arcar com essa tecnologia assistiva. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de dizer. Uma conexão também importante do que a gente está falando aqui do modelo social, também com a lei de solidariedade, né, que a gente estuda aí nas obras do Kardec, a importância o combate ao egoísmo, o combate... enfim, combate mesmo ao nosso egoísmo, a importância de olhar para o próximo, de amar ao próximo. Então, essa questão da evolução, da solidariedade, eu acho que, trazendo um pouco dos ensinamentos da doutrina espírita, ela passa muito por aí também, de uma sociedade mais solidária, mais inclusiva. E, para finalizar minha fala, né, antes de abrir para as perguntas, eu trago também um conceito que está sendo difundido aí, que é importante. Eu aproveito aqui a oportunidade para trazer para vocês esse conceito que poucas pessoas conhecem. Ele está ganhando espaço agora, mas eu acho importante todos aqueles que lidam com a inclusão da pessoa com deficiência que saibam da existência desse conceito, que é capacitismo. Tá? Capacitismo, da mesma forma que, fazendo uma analogia aqui, da mesma forma que o machismo é um movimento de opressão, exclusão da mulher, né, que a homofobia é um movimento de opressão, exclusão da população LGBTQI+, que o racismo também é um movimento de opressão da população negra, o capacitismo ele vem a ser o movimento de opressão, tá, da pessoa com deficiência por conta da sua deficiência. Na verdade, essa palavra é um neologismo, e ela quer dizer a falta de capacidade da pessoa por conta da deficiência.
E hoje em dia se discute muito na prática o que vem a ser capacitismo ou não. Até lá no meu canal do YouTube, em setembro, eu fiz um debate virtual onde eu perguntei para as próprias pessoas com deficiência o que elas entendem como capacitismo. E elas responderam a divergência entre as próprias pessoas com deficiência, não é um assunto homogêneo, unânime. Então, convido vocês a irem lá no YouTube do meu projeto, assistir esse debate. O título é O que é capacitismo? As pessoas com deficiência respondem. Então, assim, há muita divergência sobre o que vem a ser situações práticas que podem ou não configurar capacitismo. Mas uma coisa é quase unânime em relação ao que pode configurar capacitismo, que é a ausência de acessibilidade. Então, essa questão da ausência de acessibilidade, no caso concreto, ela pode sim vir a configurar esse instituto novo que está ganhando espaço aí, que é o capacitismo. Agora, é aquilo que eu falei, a gente tem que analisar a situação no caso concreto, né? Porque é o conceito de adaptação razoável, a razoabilidade no caso concreto, porque todos nós temos os deveres, mas como é que fica muitas vezes o alto custo, a questão financeira da tecnologia assistiva. Por outro lado, também não dá para a gente se apoiar nesse argumento, é caro mesmo, eu não vou fazer nada. Não. O que já dá para eu fazer? Eu sempre penso assim, o que já dá para eu fazer? Ainda não dá para eu oferecer um ambiente totalmente acessível, né? Estou falando aqui ambiente em todos os sentidos, ambiente virtual, ambiente físico. Então, assim, às vezes ainda não dá para eu oferecer um ambiente totalmente acessível, ainda não dá. Mas o que eu já consigo fazer? O que eu já consigo oferecer? Né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência que frequentam o centro espírita, por exemplo. Né? Ainda estou longe do ideal, mas também não é por isso que eu vou me acomodar e não vou oferecer nada. Então, acho que essa reflexão é uma reflexão a ser feita por todos nós. Né? Eu tenho feito isso no meu projeto, como eu falei, ainda estou longe de conseguir oferecer um conteúdo 100% acessível, mas eu estou procurando parcerias, eu estou procurando maneiras, né, as tecnologias aí que estão cada vez mais evoluindo para oferecer cada vez mais acessibilidade nos meus conteúdos. Eu acredito que o caminho do Centro Espírita seja por aí. Não é se martirizar também, se culpar por não ter condições de oferecer um ambiente totalmente acessível, mas naquilo que já pode oferecer, então oferecer. E aquilo que ainda não pode oferecer, buscar, né, correr atrás de soluções para que possa oferecer futuramente. Obrigada, estou encerrando a minha fala. Agora vamos voltar aqui. Deixa eu só ver se vocês têm perguntas. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Luciana. Flávia, como você disse, eu também concordo, né, que a maior barreira é atitudinal, né? Você tem alguma sugestão para se trabalhar, né, para se quebrar essa barreira atitudinal? A educação em direitos é o principal instrumento que eu uso no meu dia a dia para quebrar a barreira atitudinal. O que é isso? É você levar a informação, levar a educação para a população, fazer um processo de conscientização sobre a importância da inclusão social. E é importante que isso comece a ser feito desde a infância. Né? Então, por exemplo, aqui onde eu trabalho, eu faço visitas nas escolas, peço auxílio, porque eu tenho conhecimento jurídico, mas é claro que profissionais de outras áreas do saber, como psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, eu peço, às vezes, consigo algumas parcerias com esses profissionais, e nós visitamos as escolas, né, conversando com as crianças, numa linguagem lúdica, sobre a importância de conviver com um coleguinha, de que é diferente, sobre a importância da conscientização do combate ao bullying dentro da escola,
começa aí na infância, né? Que é aquele momento da formação da personalidade, que o espírito está aberto para receber o conhecimento, e isso deve continuar também, não só na infância, mas realizo também a educação em direitos e a conscientização com adultos, né? Eu ministro várias palestras, rodas de conversa, né, debates, como eu convidei o pessoal para conhecer lá o canal do meu projeto no YouTube, Juntos pela Inclusão Social. Então, todos aqueles debates que eu faço é para levar informação para a população, para ajudar no processo de conscientização. Claro, cada um tem seu momento de conscientização, né? Ninguém muda ninguém, mas a gente pode ser um instrumento de auxílio, né, de ajudar a despertar a pessoa. Então, acho que a educação em direitos e a conscientização, desde a infância até a fase adulta, são instrumentos primordiais para ajudar no combate à barreira atitudinal. Não só da pessoa com deficiência, não. Estou falando da inclusão aqui em sentido amplo, né? Eu achei muito interessante a sua colocação de fazer o que é possível, né? E a gente não se deter nessas dificuldades, por exemplo, na questão financeira, que ela é real, né? Como você disse, ela realmente, às vezes, impede, né? Ou atrapalha temporariamente, né? Porque eu acho que quando você tem um projeto, como você está fazendo, né? Assim, está galgando aqui e ali, né? E aos poucos você vai conquistando e até chegar onde você quer chegar, né? Eu acho que o importante é a gente não cruzar os braços, né? Sim. Flávia, teve muita interação no chat, né? E me chamou a atenção alguém que assina como Conhecimento Vivo, fez algumas ponderações e ele fala, né, sobre a questão. Primeiro, teve dúvida em relação a Acho que a internet dela caiu, congelou. Meu Deus. E aí, voltei? Voltou. Faz de novo. Então, o Conhecimento Vivo, né, ele fala que talvez pudesse nos ajudar na parte do custo de tecnologia. Se for possível alguém explicar detalhadamente a questão técnica que eleva o custo, talvez consiga colaborar com algo. Ele acrescenta, questões físicas da acessibilidade como rampa não consigo ajudar, mas se for algo relacionado a elevado custo de tecnologias digitais, talvez consiga, principalmente se estiver relacionado à inteligência artificial. É interessante a colocação do conhecimento vivo, eu vou chamar ele assim, ou ela, né? Porque a inclusão também, a gente trabalha muito dentro de uma lógica intersetorial, né, Flávia? Com vários conhecimentos também interdisciplinares. Então, por exemplo, você é da parte do direito, a educação tem como contribuir, a assistência social, a saúde, a tecnologia. Então, quando a gente se complementa nas diferentes áreas dos saberes, né, a possibilidade da gente criar, ela caiu. É nosso karma. Nosso karma. Eu acho que ela não estava me ouvindo. Gente, desculpem, né? É a nossa primeira transmissão por essa plataforma, né? E a gente teve realmente algumas questões técnicas. A gente pede desculpa, isso vai, né? A nossa acessibilidade de transmissão vai melhorar. E acontece, infelizmente. A intenção é boa, mas aconteceu. Cadê ela? Ela tá aqui. Oi, eu estava aqui, na verdade, eu estava vendo vocês aí. Mas você nos ouviu? Ouvi uma parte e a outra parte não, mas quando você falou ela caiu, eu estava aqui. Eu não sei o que houve no sistema que me tirou, mas eu estava aqui. Eu estava dentro do sistema, mas não estava aparecendo na tela, não sei por quê. Entendi. Então, Flávia, aí eu estava falando justamente, né, sobre essa importância da gente assumir uma relação intersetorial e uma relação interdisciplinar, porque só assim a gente consegue criar soluções dentro dessa razoabilidade, né, financeira e que possibilite a ampliação, né, dessa acessibilidade para o maior número de pessoas, considerando as suas singularidades. O que você acha disso? Eu acho que o caminho é exatamente esse. É trabalho em equipe, a interdisciplinariedade é essencial,
né? Eu trabalho com pessoas com deficiência, eu preciso de outros profissionais de outras áreas do saber para me ajudar, né? Do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, do médico, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, da fono. Então, o caminho é esse mesmo. Acho que a colocação está muito pertinente. Sim, e é interessante, né, Flávia, que nós temos pessoas variadas, né, dentro de um centro espírita, diferentes profissionais, pessoas com diferentes possibilidades também, né, de ser diferentes histórias de vida, né? Exatamente. Então, eu acho que o interessante, né, para a gente trabalhar com a inclusão e, sobretudo, né, transformar essa ideia da barreira atitudinal é justamente tentar focar, né, quem são os trabalhadores da casa, como que cada um pode ajudar, como cada um pode interagir dentro desse papel. Aí, mais uma interação do conhecimento vivo. Ele fala, né, ele agradece, né, elogia e fala, excelente, pois uma lógica diferente a entender a deficiência como característica que, embora possa dificultar a vida dessa pessoa na vida normal, ele coloca entre aspas, né, pode abrir possibilidades de trabalho específico. Aí ele coloca, a dificuldade pode ser vantagem, né? Então, é interessante as colocações que esse colega faz, ou essa colega, e também a gente tem aqui o Vantuil. Ele te dá boa noite, se apresenta, e gostaria de saber por que encontramos tantas barreiras ou dificuldade de todos os lugares e centros espíritas. Seria o caso, seria porque não se cumpre a lei de acessibilidade e inclusão? É uma dúvida. Sim, não só no centro espírita, não, na sociedade como um todo. Infelizmente, ela ainda é muito pouco cumprida, né? As normas da BNT, tá? Que aí já vai mais para um conhecimento da engenharia, da arquitetura, né? Engenheiros e arquitetos, quando eles vão fazer determinadas construções, eles são obrigados. Já temos decretos aí de uns 2 anos atrás determinando aí condomínio, o espaço comum tem que ter acessibilidade, eventos de festa, tanto percentual de banheiros químicos tem que ser banheiro acessível, né? Dependendo do número de banheiros, tem lá tantos por cento tem que ser banheiro químico acessível. E a gente vai nos eventos, vai nos lugares, agora não por causa da pandemia, né, em termos de evento, e a gente não vê. Então, assim, não é uma particularidade só do centro espírita, não. É uma particularidade da sociedade, né? Quantas instituições públicas e privadas realmente estão cumprindo a acessibilidade? E aí pode ser por vários fatores, falta de conhecimento, né? Não sabe que tem que cumprir, desconhece a lei, falta de vontade de cumprir, questão financeira, como a gente falou, ainda não consegue, às vezes, arcar com todo o custo para tornar o ambiente completamente acessível. Então, são esses fatores, mas não é uma particularidade do centro espírita, não. Isso é da sociedade mesmo. Pois é, e emendando essa pergunta aí, que tem mais 2 perguntas aqui, do Clodoaldo e do Ricardo Baesso. Eu queria fazer uma perguntinha sobre essa questão, né? A gente sabe que os centros espíritas têm muita dificuldade de colocar isso acessível por causa de valores, né? Imagina-se que é por causa de valores, né? Também. Além dessa questão da não preocupação, talvez, né? Mas a gente pode levar em consideração também que tem que colocar, né? Então, uma das coisas que a gente pergunta dentro de um centro espírita, se tem lá 3 banheiros, todos têm que ser acessíveis ou é só um? Se tem 2 andares, tudo tem que ser acessível ou só um andar? Você tem que ver o que a lei determina, né? Em relação a espaços públicos e privados, eu não me lembro agora de cabeça, mas porque assim, a principal lei que trata do direito das pessoas com deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão, mas essa lei ela é regulamentada por vários decretos, tá? Que trazem especificidades como essa, por exemplo. Então, em espaços públicos e privados tem lá tanto por cento do banheiro tem que ser banheiro acessível. Entendeu? Então, não precisa ser necessariamente todos os banheiros acessíveis, mas dependendo de quantas pessoas frequentam, né?
qual é a quantidade de pessoas que aquele local comporta. E aí, tantos por cento tem que ter de banheiro, tem que ter acessibilidade. E a acessibilidade não basta ser num andar, não, tem que ser em todos os andares. Então, por exemplo, não adianta um centro espírita de 3 andares você colocar rampa só num. Porque a pessoa ela fica restrita a um andar só, né? E se ela quiser frequentar as atividades que são feitas nos outros andares? A acessibilidade ela tem que ser do espaço como um todo. Entendi. Milene, você quer pegar as outras perguntas aí? O professor Clodoaldo também coloca que a barreira atitudinal é a primeira a ser vencida, né? Porém, é a mais difícil de se vencer. O que fazer para mudar essa situação? Quando você menciona, né, que é uma educação voltada para a compreensão dos direitos, né, da cidadania, eu acho que essa é a saída mesmo, né, Flávia? Mas você teria algo a complementar? Não, eu acho que é isso mesmo, né, no centro espírita. Eu frequentei muito tempo o centro espírita no Rio de Janeiro, em Botafogo, Tarefeiros do Bem. É excepcional, os dirigentes são psicólogos, e o lema do centro espírita é acolher e despertar. Então, a pessoa, às vezes, ela chega na casa com muito sofrimento. Aqui, agora eu estou levando um pouquinho mais para o lado da doutrina espírita, porque da educação em direitos eu já falei. Agora, como a gente está aqui no ambiente espírita, a gente pode falar um pouquinho também da doutrina. Né? Acolher e despertar. Você acolhe a pessoa que está em sofrimento, depois você auxilia aquela pessoa a despertar. Todos nós, né, eu estou nesse processo também, é um processo extremamente doloroso, mas eu acho que é importante o centro espírita também ter esse papel de ajudar as pessoas a despertarem, porque não adianta, quer dizer, não é que não adiante, tá? Falar que não adianta nada é muito radical. Mas sabe aquelas pessoas que vão ao centro espírita, assiste a palestra pública, toma o passe, vai para casa e acabou. Aquela pessoa está se encarando? Aquela pessoa realmente está se autoconhecendo? Né? O autoconhecimento, que é a chave aí do sucesso para a evolução, aquela pessoa, ela está realmente disposta a trabalhar as suas mais inclinações? Ou ela está indo ao centro espírita, assiste palestra, toma o passe, aquela coisa social, volta para casa e não se encara, não procura entender quais são as suas mais inclinações, não realiza um processo de autoconhecimento, que pode ser de diversas formas, com terapia, sem terapia, enfim. Então, eu acho que o centro espírita ele também precisa ser esse instrumento de despertar, né, de ajudar as pessoas, os frequentadores que estão ali, a despertar, e não apenas aquele movimento social de frequentar, né, e aí se estuda um livro. E como é que você está aplicando isso na sua vida diária? Você está se encarando, né? É doloroso, mas é preciso tocar na ferida. Então, acho que o centro espírita pode ajudar nisso também. Né, como eu disse, a educação em direitos, que eu realizo como profissional, como defensora pública, mas frequentando o ambiente do centro espírita, acho que o centro espírita tem esse papel primordial de ajudar os seus frequentadores em despertar, né, das pessoas se encararem e tocarem as suas feridas. Para efetivamente mudar de comportamento. Não é fácil, é um processo bem doloroso, todos nós aqui estamos passando por isso, né? Então, assim, mas é necessário, é para isso que nós estamos aqui, né? Esse psicólogo do Centro Espírita que eu frequentei em Botafogo, ele brincava assim: tem gente que reencarna, que acha que é para comer merenda e brincar no recreio. Né? A pessoa, sabe aquela pessoa pipa voada que vai levando a vida, não para refletir nas suas atitudes, não faz uma autocrítica, não faz uma reflexão do que acontece com ela, porque, né, para que está acontecendo, não reflete, não aprende com as dificuldades pelas quais passa. Então, parece que está aqui reencarnado para comer merenda. E a gente sabe que não é isso, né? A reencarnação ela vem para a evolução. Seria ingenuidade achar que a gente não vai passar por provas, por momentos difíceis, ingenuidade, porque estamos aqui para isso, e é que a gente aproveite esses momentos para crescer. É o que eu tenho tentado fazer com a situação do meu pai, né? Até aqui falando um pouco do meu lado pessoal, eu tive depressão uma época por causa dessa situação, enfrentei um processo de depressão, porque foi muito difícil aceitar. Tem sido muito difícil. Meu pai está doente há 25 anos. Hoje em dia, com uma deficiência gravíssima, em estado vegetativo, em cima de uma cama. Né? Então, assim, é muito complicado aceitar isso. Meu pai era o meu herói.
Era o meu herói, sabe? Quando eu tinha 10 anos, ele ficou doente quando eu tinha 10 anos. Eu tinha aquela visão de que aquela visão ainda da criança de que pai e mãe não erram, né? De que tudo que pai e mãe faz está certo. Eu tinha aquela visão. Depois você fica mais velho e você vê que não é assim. Mas então meu pai era meu herói. E aos 10 anos isso tudo mudou, né? O meu herói ficou dependente em cima de uma cama. Então, assim, eu enfrentei um processo de depressão para aceitar isso. Mas o que eu ia fazer? Ou eu me afundava na depressão, ia continuar ali com a minha... Tive a minha época de rebeldia, de não aceitação, de me achar injustiçada, de achar o meu pai um injustiçado, de que Deus havia esquecido de nós. Eu tive isso também, né? A doutrina espírita tem me ajudou e tem me ajudado muito a superar isso, mas eu passei por essas fases. Só que ou eu continuava indo para o buraco com a minha depressão, com a minha revolta, com a minha não aceitação, ou eu aproveitava a oportunidade para quê? Para despertar, para mudar de comportamento, para me encarar, para melhorar como pessoa. Ainda estou muito longe disso, tá? Não sou nenhum exemplo aqui de que falando assim parece, né, que nossa, é fácil, não é não. Mas é esse o papel do Centro Espírita que eu acho importante, em ajudar os seus trabalhadores a despertarem. Sim. Então, Flávia, a gente está caminhando, né, para o fim. Foi realmente uma noite muito especial, né? Muitas questões. Ainda temos uma questão assim, entre outras tantas, né? O Ricardo, né, pergunta se você saberia dizer que se outras religiões cristãs tradicionais também têm buscado, né, praticar ou avançado no sentido da questão da acessibilidade e da inclusão. Você tem algum conhecimento sobre essas práticas? Olha, eu já sou espírita há bastante tempo, então assim, ultimamente eu só tenho, em termos de religião, eu tenho frequentado mais o meio espírita. Então eu não tenho conhecimento assim, né? Não tenho eu já vi algumas coisas, algumas pessoas se esforçando, mas seria meio leviano da minha parte fazer uma afirmação, porque eu não frequento outros setores religiosos, né, outras religiões, então eu não sei dizer realmente. Sim, e agora, assim, retornando, né, um pouquinho quando você fala da sua questão pessoal com seus pais, com seu pai, é interessante, né, a gente pensar que, às vezes, né, um cuidador de uma pessoa com deficiência, ela também precisa desse acolhimento, né? Com então, certeza, do acolhimento e do despertar. O meu pai, a minha mãe, ela tem se dedicado muito para ele, né? Ela realmente, ela entendeu a situação e leva com muita garra, com muita força. Então, assim, quando meu pai adoeceu, eu tenho mais 3 irmãos, né? Eram 4 crianças pequenas, eu tinha 10, meu irmão mais velho 13, a Luísa 8 e a Marcela 6. 4 crianças pequenas e um esposo ficando doente, no estado de dependência total. Então, assim, às vezes eu olho para trás e eu nem sei como é que a minha família conseguiu lidar com aquilo ali. Passamos por momentos muito difíceis, mas também nunca nos faltou o essencial, que foi moradia, comida, educação e saúde. Então, assim, muito também graças à garra da minha mãe. Eu acho que muito graça, aprendi. A minha mãe é uma das pessoas que eu mais admiro em termos de garra mesmo, de uma pessoa com fé, com garra, batalhadora, que luta. Eu me inspiro nela. Bem, então eu agradeço, né? Eu acho que a principal mensagem, né, que a gente deixa, né, para além da importância de deixar todo esse estudo sobre acessibilidade, acolhimento no centro espírita, é importante também a gente se situar, né, dentro dessa história que você traz para a gente, né, nessa perseverança, nesse cuidado, né, com o outro. E eu vou passar agora para as colegas também, para a gente começar a fazer uma despedida, deixando uma mensagem, né, nessa noite, e agradecendo imensamente, Flávia, por você ter atendido o nosso convite, né, pela sua presença e pelos conhecimentos que você trouxe para todos nós nessa noite. A nossa gratidão. Eu que agradeço. Lígia?
Luciana, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que foi extremamente produtivo, né? Eu acho que é sempre importante falar dessas barreiras, sempre importante a gente apostar, né, na possibilidade, né, que é o que a Flávia trouxe ali, é fazer o que é possível, né, não nos determos, né, nas dificuldades, né, e eu acho que você trouxe quando você conta a história, né, sensibiliza a todos, a gente vem discutindo muito sobre isso no grupo, né, a gente trabalhar com essa sensibilização, né, através de oficinas, né, quando você leva uma cadeira de rodas, você mobiliza a pessoa para fazer alguma atividade, para que ela possa se colocar no lugar do outro, é uma das formas também que a gente aposta muito que possa ajudar, né, a criar essa empatia com o outro naquela situação. E como você disse, né, a deficiência é uma questão que ela está junto ou não com as barreiras, né, quer dizer, o que vai realmente criar um impedimento são as barreiras, não é a deficiência, né, nós somos um ser em potência o tempo todo, né, sempre há muitas possibilidades que nós podemos criar, né? Então, é isso, eu acho que é uma aposta importante que a gente precisa fazer, né? E contamos também com parcerias, né? Eu acho que o Centro Espírita a gente precisa contar com as pessoas, com os trabalhadores, né? Mobilizá-los para a importância, né? Da acessibilidade, e aí as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é uma aposta importante. Bom, encerrando, a gente agradece a todas as pessoas que participaram também no chat, a todas as pessoas que ouviram, e, claro, as pessoas que ainda vão assistir, né, essa live depois, né? E nós agradecemos imensamente também a Raíssa e ao Henrique, que tiveram aqui com a disponibilidade muito boa, voluntários, né? Realmente, sem eles, é muito difícil a gente poder fazer esse vídeo acessível a todos, né? A todas as pessoas que realmente precisam. E a gente está com vários projetos, e se vocês quiserem dar uma olhada no espíritainfo.info, /inclusão, o que a gente tem feito, alguns resultados que a gente coloca, né, alguns vídeos, informação, depoimentos como esse da Flávia, né, a gente sempre encontra alguém com problemas a serem enfrentados, que são enfrentados com uma inspiração e uma proteção divina, assim, maravilhosos. São histórias de vidas que realmente impressionam qualquer pessoa, as pessoas, né? Principalmente eu, por exemplo, não tenho ninguém na família que tem problemas assim nesse sentido. E eu estou aprendendo muito. Todas as vezes que eu faço esses encontros, eu aprendo muito. No Espírita Info também, na inclusão, a gente tem os projetos de acessibilidade do Centro Espírita, porque a gente tem um grupo que está financiando o projeto de acessibilidade. A gente já buscou saber algumas coisas que a gente pode colocar no Centro Espírita e não fica tão caro, tá? Se vocês quiserem acessarem, está lá nos projetos, eu estou colocando alguns orçamentos, então a gente também vai disponibilizar algumas bibliografias da questão negra, da questão das pessoas com vulnerabilidade social. Então, devagar, a gente está colocando alguns conteúdos que são interessantes para todo mundo. Então, realmente, Flávia, nós agradecemos a sua contribuição, ainda bem que você está aqui, para nos auxiliar e acrescentar mais um pouco esse conteúdo tão valioso que a gente tem. Então, muito obrigada a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade, tá, gente? Um grande abraço, foi uma noite muito bacana, energia muito positiva aqui. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau.